Glória a Deus. Sempre prontificando para trazer a palavra diretamente do trono de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós viemos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra que vai sair dos lábios da tua filha desta noite, ó Pai. Não venha a palavra que nós queremos, não, Senhor, mas sim o que o Senhor tem para falar para a tua igreja nessa noite, ó Pai. Eu te agradeço pela vida dela, eu louvo a Deus pela vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Toma ela nas tuas mãos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a doce paz do Senhor Jesus seja conosco. Amém. Então, amados, e a palavra que eu tenho hoje fala também de tristeza. Não sei se foi coincidência, mas fala também de tristeza. Vamos abrir no Salmos 38 e depois nós vamos brincar de seminário. Amém. Muito obrigada, irmã. Às vezes, amados, a gente é pego de surpresa, quase sempre acontecem coisas que nos entristecem, e aqueles que são cristãos verdadeiros, que estão sempre aos pés do Senhor, a tendência nossa é nos culpar. A tendência nossa é dizer: eu não fiz direito, não, né? O meu coração missionário sempre sangra a respeito de alguma coisa. E um dia eu estava ali perto do bombeiro e eu parei o carro para falar com Deus. Eu tenho mania de, quando eu estou sozinha e estou angustiada, eu paro debaixo de uma árvore num lugar meio estranho, porque perto da minha casa, se eu parar, alguém passa e fala: e aí, aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Então eu já parei e falei para o Senhor, sabe? Eu estava na época com vários pontos de pregação. Às vezes, o desejo da gente é de ganhar almas. Mas às vezes as almas não querem ser ganhas, né? Ao invés delas querer Jesus, elas querem que Jesus vá atrás delas, né? Querem a bênção e rejeitam o abençoador, né? Então, certa vez, antes de eu contar esse episódio da árvore, eu fui questionada por uma pessoa que o pai faleceu e ela falou para mim: missionária, mas Deus, ele não é legal, ele é injusto. Eu falei: ah, é? Baseado em quê você está acusando Deus de injusto? Porque o meu pai ainda era jovem, com 60 anos e faleceu. Deus não poderia ter dado mais uma chance ou outra chance? Eu falei: ó, vamos olhar por outro ângulo. Deus deu 60 anos de chance para ele. Teu pai conheceu o Evangelho, ficou pouco tempo, foi um péssimo crente, porque quando você é um conselheiro da parte de Deus, você tem que falar a verdade, né? Como diz o meu irmão, o dia que eu fui pregar lá em Talhados, ela orou e falou: seja mel ou seja fel, Senhor, que ela vai falar, nós estamos aqui para ouvir, né? Então eu falei: não, mano, teu pai teve muitos anos de chance, né? 60 anos, conheceu o Senhor Jesus, foi um péssimo crente, desviou, não respeitava a esposa, não respeitava os pais, não respeitava ninguém, casou, descasou, e era igual os vizinhos de Noé, né? Casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Aí a hora que Noé entra: ô Noé, você vai mesmo deixar a gente aqui para morrer?
mas tiveram chance. Foram 120 anos de chance, né? E às vezes a gente ainda se sente tão culpado. E agora voltando ao dia que eu parei perto da árvore, perto dos bombeiros, e eu chorei, e orei, e olhei para aquele posto de gasolina, e comecei a falar para o Senhor: papai, quando eu abri esses pontos de pregação, papai, o Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração. Não foi Deus que mandou eu abrir. Era eu, com o meu desejo missionário de abrir. Eu conhecia cada uma daquelas pessoas e eu tinha o desejo de ajudar. Inclusive, uma das pessoas do ponto de pregação, uma perdeu um filho de overdose. Perdeu o neto, e esse neto era o único filho da filha dela. Ele morreu na escola, bateu o peitinho num negócio, numa pilastra, jogando bola, e teve uma parada fulminante. Morreu com 11 anos. Entendeu? Então, eu com o meu coração missionário, querendo ajudar, querendo abrir o ponto de pregação, querendo evangelizar, mas não consegui nenhuma alma. E nesse dia eu chorei amargamente. E eu falei: Senhor, muitas das vezes eu lutei pela minha família inteira, mas eu não vejo nenhuma mudança. Eu só vejo lágrimas, só vejo sofrimento. Senhor, o Senhor está bravo comigo? E o Senhor falou: filho, você quer que eles se convertem, mas eles não querem. Então, filha, se você tem o desejo de parar, pare. Pare, vai cuidar do teu ministério, vai cuidar daquilo que você tem desejo. Que eu tinha desejo de sair, atender convites, mas eu estava focada em ganhar quem não queria ser ganho. E estava sempre me culpando. Então eu sei o que a senhora sentiu, pastor. A gente sempre acha que a gente está impotente, que a gente não fez o suficiente, né? E é assim que funciona. Abriram no Salmo 38? Amém. Então, amados, Davi também estava se lascando, coitado, quando ele estava orando nesse salmo. Oração de arrependimento, salmo de Davi para a lembrança. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas me cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades sobrepassam a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão cheias de pus, por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque o meu corpo está ardendo em febre e não há coisa sã na minha carne. Olha que coisa difícil, amados. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho gemido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração está descompassado e a força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus inimigos e os meus companheiros tomam distância da minha chaga, e também os meus parentes. Ó, amados, não é só nós que somos desprezados quando o bagulho está louco, né? Davi também, olha. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que
danificam e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo, que não abre a boca. Assim eu sou como o homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu: ouve-me, para que não se alegrem de mim quando escorrega o meu pé. Eles se engrandecem contra mim, porque estou prestes a tropeçar. A minha dor está constantemente perante mim, porque eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que pagam o bem com o mal são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Então, amados, ouve-se muito se falar da vitória que Davi teve sobre Golias, né? Mas até ali, até a vitória de Golias, ele só tinha se lascado, né? Ele estava fazendo o pior serviço, que era cuidar das ovelhas do pai, enquanto os irmãos eram todos bonitos, bem cuidados, valentes, guerreiros, né? Tanto é que o profeta Samuel chegou para ungir, achou que era o primeiro, né? O Eliabe, se não me engano. Achou que era o bonitão, né? É aquele lá, o Senhor, epa! Não se empolgue não, Samuel, que eu não vejo igual você vendo não, eu vejo o coração do peão. Mas traz um outro e mais outro, e acabou. Tem um pirralho lá cuidando das ovelhas, quer dizer, ele era o desprezível, né? Mas, amados, se nós olharmos para outro ângulo, se nós olharmos o contexto, sempre pessoas que foram sofridas, que foram desprezadas, são os vencedores. Glória a Deus. Glória a Deus. E no nosso caso, o Senhor nos fez uma promessa. Ele diz que somos mais que vencedores. Eita glória! Não bastasse ser vencedor, mais que vencedor. Glória a Deus! Mas parece que a coisa não funciona com tanta alegria assim, né? Então vamos ver. Eu anotei algumas coisas. Eu não tive muito tempo, porque hoje eu amanheci para ser vovó e eu fui dar uma volta com o Juninho. Quem não conhece, o Magno Júnior, é o meu neto primogênito, e hoje eu vim dar uma atenção para ele. Mas é claro, né, que nós temos conteúdo para falar do amor do Senhor, né? Glória a Deus. Então, amados, vamos ver aqui. Eu anotei algumas mazelas de Davi, o rei que sangrou por dentro. Então, muitas das vezes que a gente pensa que a gente é tão lascado, uma vez um pastor amigo meu, eu imaginei que aquilo foi até uma alfinetada para mim, que eu estava numa avalanche de prova, e aí eu fui na igreja dele, ver ele pregar, e eu senti que foi até uma alfinetada. Deus conhece, sei lá se foi ou não, mas se foi uma furada a mais, né?
ele disse assim que a gente tem que passar provações sim, mas não pode ser todo dia, toda hora, senão não é normal, né? Mas aí a gente vê a vinda de Davi, foi muitos anos de prova, até ele sentar no trono, pôr a coroa. E quando pôs, o bagulho estava louco também, né? Até a esposa que ele ganhou lá na disputa de Golias, que era a filha do Saul, meu Deus amado, ele deveria ter tomado veneno do que casar com aquela mulher. A mulher era um cão chupando manguinha, né? E o dia que ele estava feliz, que ele estava dançando na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, porque ele estava trazendo a arca do Senhor, e ela desprezou ele, falou que ele não estava se comportando como rei e deu um esculacho nele. Só que levou também, né? Porque o Senhor compra a nossa briga, né? As pessoas têm que ter cuidado, porque a gente fica tristinha, a gente chora, a gente sangra, mas o Senhor compra a nossa briga. Como os irmãos de Moisés, quando resolveram falar de Moisés não estava sabendo, mas se tivesse também, era um homem manso e calmo, ele não ia arrumar confusão. Aí o Senhor pega e fala: olha, vai os três para a tenda do encontro, vamos lá que a gente vai ter uma conversinha. E aí o Senhor fala: vocês falam contra meu servo Moisés, e eu ouvi, né? Moisés não sabia de nada, se soubesse não ia fazer nada, e estavam os dois lá de bochicho falando contra Moisés. Aí o Senhor pega e fala: quando eu quero falar com o profeta, eu revelo em sonho, eu revelo através disso, daquilo, mas com o meu servo Moisés é diferente. Com ele eu falo face a face, tete a tete, e ele vê a minha silhueta. Eita, é bênção pura, né, Márcio? Então as pessoas têm que ir, deixa eles ir, mas o Senhor se levanta, principalmente quando a gente não levanta as nossas mãos e nem suja as nossas espadas para fazermos, né? Então vamos voltar a falar de Davi. As mazelas de Davi, o rei que sangrou por dentro. Davi viveu uma das fases mais dolorosas da vida, não por inimigos de fora, mas por gente de dentro. É aqui que a história aperta. Que coisa, né, Márcio? É aonde mais nos dói, quando é os de dentro que nos perseguem, os de dentro que não estendem a mão. A hora que você está precisando ser incompreendido, né? Absalão, o filho que traiu o pai. Absalão era filho de Davi, bonito, carismático, estrategista. Depois do pecado de Aminon, que era o irmão de Absalão, contra Tamar, Davi se cala, não julga e não corrige. Para quem não sabe, amados, eu imagino que todos sabem, mas o pregador ele tem a obrigação de explicar. Esse Aminon, outro filho de Davi, ele se apaixonou pela irmã, a meia-irmã, a Tamar, e ele armou uma cilada contra ela. A menina era muito prestativa, carinhosa, sempre servindo. Ele armou uma cilada e ele abusou da irmã, contra a vontade dela, estuprou a irmã. E aí Absalão acabou matando ele. Mas tudo isso fazia parte do reboliço que foi causado na vida de Davi pela abertura que ele deu lá do pecado dele, né? Aquele dia que ele não foi para a guerra, resolveu ficar à toa
E quando o crente fica à toa, ele é uma desgraça pelada. Aí ele vai lá para a sacada para ver a mulher do outro tomar banho. E o outro não era um cara qualquer, ele era um soldado fiel dele, né? E aí ele faz tudo aquilo que vocês conhecem, né? E aí aquela desgraceira vem como um rolo compressor sobre a família dele. Então quer dizer, Absalão mata o irmão, né? Davi se cala, não julga, não corrige. Absalão cresce em ressentimento, finge submissão, mas planeja vingança. Mata Aminon, foge, volta e rouba o coração do povo. Dá um golpe de estado e obriga Davi a fugir de Jerusalém descalço e chorando. Então olha aí, amados, as mazelas que o nosso irmão Davi passou. A dor de Davi aqui é dupla. Perdeu o trono, perdeu o filho antes mesmo da morte. Antes de Absalão morrer, Davi já havia perdido ele como filho, né? Traidor, impostor, né? Usurpador. Meu filho Absalão, quem dera que eu tivesse morrido por ti. Davi ainda sofre pra caramba e fala que queria ter morrido por ele quando ele é morto. E aí, amados, ele está indo pelo caminho, aparece um cara chamado Simei. Quando Davi está fugindo, está lascado, está sofrendo, né? Por que Davi fugia de Absalão? Porque Absalão não era páreo para Davi na guerra. Davi era um excelente guerreiro. Então, mas Davi não queria matar o seu filho e nem queria deixar que alguém o matasse. Então ele preferia ele sair. E saindo dali, o Aitofel, que era um conselheiro dele fiel, se bandeia para o lado de Absalão também e começa a perseguir Davi também. E aí esse Simei aparece na estrada e começa a jogar pedra em Davi, jogar terra e amaldiçoar Davi, falando que ele era sanguinário, bandido, mequetrefe, tudo quanto é coisa boa, ele falava de Davi e apedrejava e jogava terra e amaldiçoava, porque ele era um puxa-saco de Saul. E aí os caras falam para Davi, a gente vai matar ele. Ele fala, não. Davi estava tão angustiado que ele falou, pode ser que o Senhor permitiu que ele venha me amaldiçoar. Pode ser que seja o Senhor que permitiu. Mas que o Senhor transforme a maldição, que ele me pragueja em bênção. E segue o caminho e não deixa os caras matar ele. Quando Davi foge, Simei aparece. Amaldiçoou Davi, jogou pedra, levantou poeira, humilhou, chama Davi de homem sanguinário. Soldados querem matar, mas Davi diz algo poderoso: deixai-o, talvez o Senhor tenha mandado que me amaldiçoasse. Davi estava tão quebrantado que preferiu ouvir Deus na afronta do que reagir com orgulho. E aí, o que acontece? Depois, lembra quando ele manda chamar Mefibosete, que era o amigo de Jonathan, seu amigo. E aí tem o desgraçado do Ziba. Todo mundo fala, a carruagem do rei apareceu, veio buscar, agora o cara vai comer na mesa do rei. Chegou lá, o diabo estava no couro do Ziba, que era o cara que ia servir ele. Aí, amados, por isso que nós temos que ser valentes, guerreiros e seguirmos em frente, não podemos desanimar, porque os nossos
irmãos do passado também passaram por isso. Quando pensava que uma luta estava chegando ao fim, tinha um monte já em fila indiana esperando a vez de atacar. E aí, o que acontece? Ele pergunta para esse Ziba, ele fala que ele é neto de Saul, que ele é aleijado dos pés, que ele é isso, que ele é aquilo. Davi faz aliança de misericórdia com ele. Mefibosete ficou esperando tomar o reino. Ele mente para Davi, para lascar com a vida de Mefibosete e ao mesmo tempo para entristecer Davi, que Davi já estava lascado, sem reino, fora de casa. Depois, quando Davi volta ao trono, Mefibosete aparece sujo, sem cuidar de si e prova a sua fidelidade. Davi percebe o erro, mas o dano já foi feito. Olha quanta coisa, Márcio. Mentira no meio do caos, injustiça causada pela pressa, Davi ferido julgando sem investigar. Que aí Davi acredita na mentira de Ziba, tira as terras de Mefibosete, dá para Ziba. Chega lá, o cara tá barbudo, triste, lascado, não tomou nem banho. Por quê? Porque estava triste por causa do amigo, por causa do rei. Ele não era interesseiro. Mefibosete tinha morado em Lodebar. Ele era calejado. Ele foi criado na miséria e ele aprendeu a dar valor nas pessoas de bem. E Davi foi uma pessoa de bem para ele. E Mefibosete fala: não, meu senhor, deixa tudo com ele, deixa a porcariada com ele, é disso que ele gosta, né? Eu estou conjecturando, não está escrito não. Então Davi enfrentou traição de filho, humilhação pública, injustiça por mentira, perseguição, silêncio de Deus em alguns momentos, o peso das próprias falhas. E mesmo assim, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Um princípio que se repete, que está em 1 Samuel 36. Nem toda dor vem de inimigos declarados. Algumas vezes vem de filhos, amigos e aliados, mas Deus continua sendo fiel ao coração quebrantado. Davi perdeu o trono por um tempo, mas não perdeu a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Davi foi ferido onde mais doía: no filho, no nome, na honra, nas decisões, na confiança. Ele foi traído, humilhado, injustiçado e caluniado. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que Deus abandonou Davi. O que vemos é um rei que perdeu o trono, perdeu o filho, perdeu aliados, mas não perdeu o coração quebrantado. Glória a Deus. Enquanto Absalão buscava poder, Simei lançava pedras, Ziba mentia, Davi se prostrava. E é aqui que Deus ensina algo profundo. Deus não sustenta quem se defende, Deus sustenta quem se rende. Davi entendeu que nem toda afronta precisa de resposta, nem toda acusação precisa de defesa, nem toda injustiça será resolvida na hora. Há dores que não são castigos, são tratamentos. Há quedas que não são fim, são realinhamento. Davi saiu de Jerusalém chorando, mas voltou curado por dentro. Deus não removeu Davi do processo, mas o preservou no processo. Quem permanece quebrantado no vale, volta fortalecido no trono. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Amados. Que coisa gloriosa, né? Aleluia. E aí, o que acontece? Tudo tem o seu tempo e nem todos têm a mesma paciência. Só para concluir, se alguém não sabe o final do Simei, o Simei, quando Davi está para morrer, ele chama Salomão, que ia ficar no lugar dele, e diz: filho, tenha muito cuidado com Simei. Simei é perigoso. Simei pedia perdão num dia, mas no outro dia estava fazendo de novo, estava com a pedra de novo na mão, estava com a língua afiada de novo, não se convertia, virou um dinossauro velho, cascudo e não se converteu. Aí Davi fala assim: filho, cuidado com Simei, vigia. Aí Salomão diz, né? Pode deixar que comigo o bagulho é louco, né? Comigo o negócio é diferente, eu vou tratar com esse vacilão. Aí Salomão pega e fala para ele todas as mazelas que ele fez, e não era para ele sair de Jerusalém. Dali um tempo, os escravos dele fogem e ele sai sossegadão. Né? Aquelas pessoas que estão acostumadas sempre vacilar e falar: não tem problema, você não vai me entender, você precisa me entender, né? Eu falo que tem pessoas que costumam tanto pisar nos outros, que a hora que chegar diante de Deus no julgamento, vai falar: Senhor, o Senhor está falando igual a minha mulher, né? Ô Senhor, o Senhor está falando igual o pastor lá da igreja, o Senhor está me acusando, né? Mas não é, vai chegar uma hora que o juízo vem. E aí Salomão fala para ele: ó, não sai de Jerusalém. E ele saiu. Tinha 3 anos, ele estava em prisão domiciliar. Aí ele sai de Jerusalém, Salomão chama ele e fala: e aí, como é que faz? Você quebrou o juramento. E a sentença era: se quebrasse o juramento, né? Aí Salomão manda passar o cerol nele. Chega a hora que não tem outro jeito. É o cerol, né, pastor Luiz? Então foi assim que terminou a história com o Simei, né? E ainda teve aquela história também. Eu já estou extrapolando meu tempo, era até as 9 só. Tem aquela história também que Davi era tão prestativo, tão hospitaleiro com as pessoas, que ele fez favor para Nabal, né? E aí o dia que ele está precisando de Nabal, Nabal fala: o quê? Davi? Quem é mesmo? O filho de Jessé? Eu não quero saber do cara, não. Ele estava bem, tosqueando ovelha, fazendo e acontecendo. E Davi estava com 400 homens, né? Passando luta, passando dificuldade, já havia feito favor para ele. Aí Davi manda os caras falar com ele, ele manda esse recado. Aí Davi fala: eu vou descer lá e vou acabar com tudo, vou matar todos os homens da família. Aí os moços vão e falam para Abigail, que era uma mulher sábia. O que ela faz? Ela vai ao encontro de Davi e se assume como culpada. Leva um monte de alimento, de frutas, de passas, de vinho, de tudo, e ovelha e tudo, para que eles pudessem se alimentar. Tem hora que a palavra é nossa. E aí o que acontece? E ela vai lá e se joga na frente do rei, se humilha e fala: Senhor meu, me perdoa, porque eu pequei, eu me distraí, eu não prestei atenção quando os seus moços foram, né? E aí mais uma vez ela pede para que Davi não suja suas mãos de sangue com aquele filho de Belial. Filho de Belial é filho do capiroto, né? Então, amados, e aí o que acontece? Davi não vai
não mata ele por causa de Abigail, por causa da atitude dela, da sabedoria dela, mas Deus passa o cerol no cara. Entendeu? Passa o cerol no cara e permite que Davi vai lá e a tome por esposa. Porque a mulher, além de bela, era sábia. Olha que coisa linda, Márcia. Então, quer dizer, o que eu trouxe hoje para a amada igreja? Nós sofremos? Sofremos. Nós choramos? Choramos. Mas o Senhor compra a nossa briga. Né? E se tiver que passar o cerol, vai passar. Se tiver que subir alguém, vai subir. Se tiver que descer, vai descer. E que é bom que as pessoas não se levantem contra os ungidos do Senhor. Amém, amados? Essa é a palavra que Deus pôs no meu coração. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.